Olá, turminha do segundo ano. Vamos para mais uma semana de estudos. Nossa aula de hoje será de ciências no livro didático, nas páginas 60 a 61. Nessa unidade, nós estamos estudando sobre as plantas e conhecemos muitas coisas sobre elas. Não foram mesmo? Sabemos que existe uma grande variedade de plantas, né? E cada uma delas tem suas características específicas, como tamanho, cor, a forma, o habitat em que ela vive e entre outras. Vimos que as plantas, elas têm umas partes, não é mesmo? E que essas partes, elas têm, desempenham funções. Vimos também que as plantas, elas necessitam de água. Tem algumas plantas que conseguem viver em locais secos. Sabemos que a gente tem que estar regando elas todos os dias. As plantas, elas também se alimentam e respiram, né? Nós sabemos que, assim como nós, as plantas também necessitam de alimento, só que elas se alimentam de outra forma, não é mesmo? As plantas, elas produzem o seu próprio alimento por meio de um processo que é chamado de fotossíntese e que esse processo de fotossíntese ocorre pelas folhas. A água, ela vai entrar pela raiz, vai chegar ao caule e do caule ela vai ser transportada para as folhas. As plantas, elas também se reproduzem, não é mesmo? E a reprodução das plantas, elas ocorrem, na maioria das vezes, pelas flores. Então, as flores é que são responsáveis pelo processo de reprodução das plantas. Mas nós sabemos que nem todas as plantas possuem flores, então a reprodução delas ocorre de outra maneira. Então, as flores, elas têm cores, elas são coloridas e são perfumadas, não é mesmo? E elas possuem um líquidozinho que é chamado de néctar. E esse líquido, ele serve de alimento para os animais. Vimos também que os frutos é quem vai proteger as sementes e também vai ajudá-lo a espalhar por meio de um processo de dispersão. E esse processo de dispersão é o quê? É a circulação, é o transporte dessa semente para outro lugar, para um lugar mais distante daquela planta. E esse processo de dispersão, ele ocorre através do vento, da água e dos seres vivos. Agora, abra seu livro na página 60 do caderno de atividades e vamos responder as questões propostas. As plantas são constituídas de várias partes e cada uma delas tem uma importante função em seu desenvolvimento. Escreva o nome das diferentes partes do pimenteiro indicado na figura a seguir. Então, nós sabemos que as plantas elas têm partes, né? E cada uma dessas partes, elas têm uma função específica para a planta. Então, vocês irão escrever o nome dessas partes dessa planta. Então, as partes da planta é a flor, o fruto, a folha, o caule e a raiz. Os frutos é quem vai proteger as sementes. 2. Ligue as partes das plantas às respectivas funções. Então, nós temos raiz, folha, caule e flores. E vamos ligar qual é a função da raiz. O que a raiz faz? A raiz, ela o quê? Ela absorve
a absorção de água e nutrientes. Então, nós vamos ligar a raiz para a absorção de água e nutrientes. Qual é a função das folhas? Então, as folhas, ela faz o quê? Produção de alimento e de respiração. E o caule? O caule é quem vai transportar as substâncias entre as raízes e as folhas. E as flores? As flores é quem são responsáveis pela reprodução. Página 61, questão 3. As plantas são seres vivos que se alimentam, respiram e têm um ciclo de vida. Sobre esse assunto, faço o que se pede. Né? Então, as plantas ela também tem um ciclo de vida. Né? Elas nascem, crescem, se reproduzem e morrem. Recorte as figuras da tira lateral e colhe-as na sequência correta, compondo o ciclo de vida do pimenteiro. Então, vocês vão recortar essas figuras que estão aqui ao lado e vão colar na sequência correta. O primeiro, qual é? Qual é dessas imagenzinhas aí que corresponde à primeira imagem? Então, é o grão. Então, vocês vão pegar a imagenzinha do grão e vão colar aqui. A 2, qual é a 2? A 2 é o grãozinho com já aparecendo quase uma folhazinha. Então, vocês vão pegar essa e vão colar aqui. A terceira, a terceira, ela já começou o quê? Ó, a germinar, né? Ó, já está aparecendo as folhas. Então, vocês vão pegar as folhas e vão colar aqui na terceira. Na quarta imagem, a quarta imagem, ó, ele já está bem crescidinho, já apareceu várias folhas. Então, vocês vão pegar essa imagem aqui e vai colar no número 4. A 5. A 5, ela já começou a aparecer as flores. Então, vocês vão pegar essa imagem aqui e vão colar no 5. E o 6? O 6 é essa. Ela já apareceu os frutos. Letra B. Qual é o nome do processo pela qual as sementes se desenvolvem em uma nova planta? Desembaralhe as letras e descubra a resposta. Nós sabemos que a planta ela tem todo um processo para se desenvolver, não é mesmo? E esse processo ele recebe um nome. Qual é o nome desse processozinho que a planta recebe para se desenvolver? Então, o nome do processo que a planta faz para se desenvolver é chamado de germinação. Então, a germinação é o desenvolvimento da planta. Germinar, ela vai se reproduzir. Letra C. Escreva o nome das partes do pimenteiro que se formaram nas figuras 5 e 6. Na figura 5, qual era o nome? Então, na figura 5, então, o nome da parte do pimenteiro na figura 5 é a flor e na figura 6 é o fruto. Página 62, questão 4. Imagine que você é um botânico. Botânicos são as pessoas que estudam as plantas. E em uma expedição pela mata, encontrou um fruto que não conhecia. Você ficou muito curioso. E agora quer saber que fruto misterioso é esse? Então você agora se transformou em um botânico, uma pessoa que está estudando as plantas e você encontrou um fruto que você não conhecia, esse frutozinho, você não conhece ele. Você vai estudar sobre ele, você quer descobrir que fruto é ele. Letra A. Você não encontrou a planta que deu origem a esse fruto, perto do local onde ela estava. Qual dos animais representado a seguir pode ter carregado o fruto até o local onde você encontrou? Circule. Qual desses três animais aqui
pode ter levado esse fruto aí que vocês estão observando no livro de vocês? Será se foi a abelha? A abelha ela consegue transportar, será esse fruto aí para outro lugar? E o beija-flor, será que o beija-flor também consegue transportar esse fruto para outro lugar? Ou será se foi a paca que levou esse fruto para um lugar bem distante da planta? Então, foi a paca. Vocês vão circular a pacazinha, né? Letra B. Qual é o nome do processo pelo qual os animais carregam frutos e semente para longe das plantas que os produziram? Então, como é o nome desse processo que os animais eles carregam os frutos e a semente para longe das plantas? Eles vão fazer o transporte, a circulação desses frutos e dessas sementes para um lugar bem distante dessa planta. Então, esse processo ele recebe o nome. É polinização? É a fecundação ou é a dispersão? Então, esse processo é conhecido como dispersão. Então, vocês vão marcar um X no quadrinho que tem o nome dispersão, porque a dispersão é isso, né? É o processo, é o transporte que esses animais fazem, animais, o vento, de um lugar para outro. Eles levam esse fruto e essa semente para se reproduzir em outro lugar. A fecundação não é. Por quê? Porque não está ocorrendo o quê? A união das estruturas masculina com a feminina. E a polinização também não é. Por quê? Porque a polinização é a reprodução dos grãozinhos de pólen, que vai chegar lá à parte feminina das plantas. Letra C. Desembaralhe as letras e descubra o nome do fruto misterioso. Observe aí essa imagem. Que fruto é esse? Vocês com certeza devem conhecer esse fruto, não é mesmo? Como é o nome dele? É a goiaba. E a goiaba, ela pode ser utilizada para as pessoas comer e também para fazer suco. Até mais, crianças!